Bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Vamos iniciar hoje mais um vídeo da série. Estaremos hoje com o quarto vídeo da série dos estudos sobre os evangelhos sinóticos. Vamos falar hoje sobre a data dos evangelhos sinóticos, né, e algumas características desses evangelhos. Bom, como nós vimos anteriormente, os evangelhos de Marcos ele foi usado pelos outros dois, Lucas e Mateus. Isso nos fala então que o evangelho de Marcos precedeu esses outros dois evangelhos, mas o espaço de tempo entre eles é alguma que nós ainda não temos, não sabemos com precisão qual o espaço de tempo entre esses evangelhos. O de Lucas, temos certeza que foi escrito antes do livro de Atos dos Apóstolos, né? Uma vez que os dois livros foram escritos pelas mesmas pessoas e eles se complementam. Alguns estudiosos atribuem a Atos a data do ano 63, até o ano 63, no máximo, né? Então, assim, Lucas teria escrito Atos em Roma, enquanto Paulo estava preso, aguardando a decisão do imperador sobre o seu caso. É possível também que Lucas tenha escrito o seu evangelho também em Roma, mas parece mais provável que ele tenha escrito esse evangelho em Cesareia, antes da viagem para Roma. Em todo caso, a sua narrativa da anunciação do nascimento de Jesus, ela é feita sob o ponto de vista de Maria. Então nós podemos concluir que Lucas foi escrito no ano 60 ou um pouco antes. E se isso for verdade, então o de Marcos, né, que deve ter precedido ter um tempo suficiente para então chegar ao conhecimento e às mãos de Lucas antes dele começar a escrever. Então podemos concluir que o Evangelho de Marcos foi escrito não muito depois do ano 50 depois de Cristo, e possivelmente talvez tenha sido nesse ano mesmo, mas sempre antes do ano 60. Quanto a Mateus, já vimos que ele segue a Marcos, mas nós não temos como saber exatamente quantos anos depois. Mas de acordo com a opinião de diversas opiniões de teólogos, estudiosos, podemos dizer que o ano 60 talvez não estivesse tão longe da verdade. Bom, então Marcos foi escrito entre o ano 50 e 60 e provavelmente ele foi dirigido aos romanos. O Evangelho de Mateus foi também no ano 60, provavelmente, né? E foi escrito para os judeus. E o de Lucas, no ano 60 também, provável, né? Foi escrito e direcionado ao povo, aos gentios. Bom, dos três evangelhos, o Evangelho de Marcos ele é o que emprega uma linguagem mais comum e tem como principal finalidade reproduzir o que o autor sabia sobre Jesus. A sua linguagem é um tanto rude e tem uma certa tendência para o excesso de palavras, para demonstrar como ele via com os seus próprios olhos. Isso nos ajuda, né, a reconstruir na nossa imaginação as cenas que Marcos descreve. O uso de detalhes nas descrições faz com que as cenas elas pareçam reais nas nossas mentes. Quando lemos o livro de Marcos, nós começamos a imaginar aquelas cenas na nossa mente, dando um toque de realidade. Então, nos dando uma visão completa do relato. Marcos sabia como relatar essa história e ele nos cativa muito a nossa imaginação.
e talvez a imaginação das crianças também, né? Quando nós ouvimos com o relato, com ouvidos apurados ou com bastante atenção na leitura, nós podemos aguçar muito a nossa imaginação. Mateus ele dá mais atenção do que Marcos, né, aos ensinos de Jesus. Ele foca isso mais nos ensinamentos, o seu evangelho nos ensinamentos. A ordem que ele escreve revela talvez aí um fim didático, né, pois reúne todos por tópicos e que eles se relacionam entre si, né? E o tema geral é que o rei messiânico e o seu reino. Esse é o tema geral que Mateus enfoca, o rei messiânico e o seu reino. Então ele começa com a genealogia de Jesus e termina com a declaração de Jesus já vencedor sobre a morte, né? E de que ele possui toda a autoridade no céu e na terra, pelo que ele ordena aos seus seguidores a conquista do mundo para o seu reino. Esses dois pontos, Mateus se preocupa em apresentar as realizações e os ensinos de Jesus que provam ser ele, Jesus, o Messias profetizado no Antigo Testamento, e que revelam a natureza do reino de Deus. Como é chamado por Mateus, ele não diz reino de Deus, ele diz reino dos céus. É lógico a sua colocação no início do Novo Testamento, né? O livro de Mateus ele é colocado em primeiro lugar entre os evangelhos, né? Por causa do quê? Por causa da sua íntima relação com o Antigo Testamento. Embora ele não fosse o primeiro a ser escrito, né? O evangelho grego de Mateus é melhor do que o de Marcos, assim, apresentando poucas peculiaridades, como por exemplo o frequente emprego do advérbio então, usa muito isso. O livro de Lucas possui um encanto literário muito grande, demonstrando que Lucas era uma pessoa bastante culta e ao mesmo tempo ele mantém a graça e a simplicidade dos evangelhos de Marcos e de Mateus. Lucas era médico e tinha um espírito científico, né? Era um amigo devotado de Paulo, né? E era um grande pesquisador e historiador também. E ele aproxima-se então da vida, dos relatos da vida de Jesus com um estilo todo seu, acompanhado talvez de uma reverência e uma lealdade muito grande com a pessoa de Jesus, que era seu Senhor e Salvador. Os 4 evangelhos, então, eles se suplementam de um modo esplêndido, né? Eles têm uma reação entre si, uma relação entre si, né? O Rio de João, ele alcança assim as mais sublimes alturas. Entretanto, se nós tivéssemos apenas o Evangelho de Lucas ou apenas o Evangelho de Marcos ou Mateus, com certeza nós teríamos assim um relato adequado de Jesus como Filho de Deus e filho do homem. Bom, se é que Marcos escreveu para os romanos e Mateus tem escrito o Evangelho dele para os judeus, e Lucas, por sua vez, ele visava o mundo gentil. Ele manifesta a compaixão de Jesus pelos pobres e pelas classes desprezadas, o Evangelho de Lucas. Segundo a tradição, há quem diga que Lucas era pintor, também era pintor, além de médico. Não se sabe se há alguma verdade nisso. O certo é que ele deixou para nós quadros bem vivos, né, dos incidentes da vida de Jesus relatados no seu Evangelho. E uma das histórias mais belas que Lucas nos conta
em seu evangelho é a parábola do filho pródigo. E o outro relato é o do encontro entre os dois discípulos com Jesus já ressurreto no caminho de Emaús. O Evangelho de João é unânime, né, a crença de que realmente foi o apóstolo João o autor desse Evangelho. João era, como já dissemos anteriormente, ele era irmão de Tiago e filho de Zebedeu, e ele também escreveu 3 cartas e o livro profético, né, o livro do Apocalipse. Bom, ele não declara abertamente ser o autor do livro. O nome de João, ele aparece no livro. Ele não aparece no livro. O nome de João não aparece no livro. Entretanto, ele nos dá a entender que ele é testemunha ocular dos acontecimentos que ele fala no livro, que ele narra, né? E que realmente ele é do círculo íntimo dos apóstolos, ou quando ele diz ser o discípulo amado. O autor, ele revela, do livro de João, ele revela um conhecimento muito grande dos costumes dos judeus da Palestina, que seria quase impossível o autor desse livro ele não ser um palestino. O livro nos apresenta muitos relatos diferentes dos outros evangelhos, ou seja, dos evangelhos sinóticos. Havendo pontos de contato entre esses evangelhos, somente nos casos da primeira multiplicação dos pães, né, que está em João capítulo 6, versículo 1 a 15, e também está em Mateus capítulo 14, 13 até o 21, e no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 30 a 44, e no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 10 a 17. Bom, de um modo geral, também há um ponto de contato nos fatos da última semana da vida de Jesus e no que se refere à sua morte e à sua ressurreição. No Evangelho de João também há grande semelhança entre o estilo do discurso de Jesus e a narrativa de João no seu Evangelho. E esses são fatos que nós devemos considerar em um estudo, né, para determinar a identidade do autor do quarto Evangelho. Quanto à questão da data do Evangelho e o lugar onde ele foi escrito, todas as evidências elas nos apontam o apóstolo João como o autor realmente desse evangelho que traz o seu nome. Mais ou menos perto do fim do primeiro século, talvez na cidade de Éfeso, e provavelmente tenha sido escrito pela mão de um auxiliar. Porque João já contava com bastante idade, então provavelmente ele tenha utilizado um auxiliar para escrever esse livro, a fim de que ele pudesse levar a nós que estamos lendo esse livro a uma fé viva, né, em Jesus como Filho de Deus e Salvador de todo aquele que crê. Esse João, ele enfatiza bem isso no seu evangelho. Jesus como o Filho de Deus. Bom, por hoje nós terminamos esse relato, nessa aula. A próxima aula nós iremos falar sobre a introdução à vida de Jesus nos evangelhos. Falaremos também sobre a primeira parte da vida de Jesus, ou seja, os 30 anos preparatórios. E falaremos também sobre o prenúncio do nascimento de Jesus, que está em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17, também em Lucas no capítulo 3, no versículo 23 ao 28. E falaremos também sobre a anunciação do nascimento de João Batista. Por hoje é só.
Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.